Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, linha de amor, dia 6 de julho de 2018, são 6 horas e 6 minutos desta noite, né, ou desta tarde maravilhosa, um dia que inspira, né, a gente a tentar algumas ações, né, alguns pensamentos e alguns sentimentos que a gente vem sentindo enquanto a nossa nação, tá? Claro que o que eu vou falar agora, gente, tem a ver com tudo que a gente vem falado até então. E eu acho que os últimos tempos só estão dando motivos para que a gente possa cada vez mais enxergar alguns pontos que a gente tem que modificar, tá bom? Eu coloquei aí, né, que não coube para poder ficar em violeta, né? Eu coloquei aí uma hipótese para vocês raciocinarem, para vocês pensarem, tá? Em relação à própria vida de vocês, né? Em relação a uma série de fatores aí. Então vamos iniciar, tá? Como hipótese, tá? Seria cabível Davi perguntar a uma mãe de santo, a um vidente, ou seja lá o que for, se ele ganharia do Golias? Seria cabível? Você já imaginou se Moisés perguntasse a alguma mãe de santo, ou seja lá o que for, algum feiticeiro, né? Ou seja lá o que for, algum oraculista, seja lá o que for. Prestem bem atenção, não deduzam nada, tá? Aqui não tem subtendido não, tá? Prestem bem atenção no que eu tô dizendo agora. Seria cabível se Moisés procurasse algo do tipo, algum oráculo, ou ele mesmo buscasse em algum oráculo algum resultado? Seria cabível? Né? Ai, será que eu consigo levar esse povo todo? Né? Sabe o que o oráculo diria? Qualquer oráculo diria, independente de ser pessoa ou não? Sem chance. Sem chance. Imagina o tamanho do cara. Davi, onde, filho? Nem pensar, volte para casa. Se resuma a sua insignificância. Seria mais ou menos assim. Tá? E Moisés? Ih, meu filho, mas nem pensar, imagina. Você acha? Olha só esse bando de povo aí. Perdedor, fraco. Tudo morto de fome. Você acha? Imagina, você não vai conseguir. Imagina aquele mar ali, você acha que você vai? Por quê? Porque o oráculo, tá? O oráculo, uma pessoa que a gente vai consultar, que a gente vai perguntar, o oráculo foi feito para perceber tudo que está a favor, naquele momento tudo que está contra. O futuro é revelado, o suposto futuro é revelado a partir daquele prós e daqueles contras, tá? Só isso, acreditem se quiser e aceite que dói menos. Verdade é essa. Tudo bem? Só que existe algo transcendental, algo que é revolucionário, tá? Quais as chances de um indivíduo com câncer melhorar? Pô, ele já tá com câncer, já era. Ah, mas aí, né, o médico vai lá e olha aqui é os pontos fortes, aqui é os pontos negativos, não é? Aí ele fala assim, olha, mas os pontos negativos tá maior, então a balança tá pesando menos, você tá mesmo, então você tá em estado terminal, você tem tanto de vida até então. Só que a gente sabe que existem o chamado, supostamente, milagre, né, gente? Milagre. Por que milagre? Porque aparentemente, aos olhos do limite e do limitado, era causa perdida. Não é? Quais as chances de você sair da roda de Sansara? Quais as chances de você sair de dívida? Quais as chances de você obter um futuro melhor, se fortalecer, sair da doença,
estudar? Quais as chances de você trabalhar? Quais as chances de você vencer qualquer tipo de malefício que venha te assombrar? Quais as chances? Já pararam para pensar nisso? Que existe algo muito maior que se a gente se interligar e se, veja bem, isso você, a única coisa que você pode, vamos dizer assim, apostar 100% é em você. Porque é você que levanta a tua mão e mexe a tua mão. É o outro? Não, depende de quem? De você. Então, a partir do momento que você faz isso, eu falo isso há anos, né, gente? A partir do momento que é você que tem esse controle, somente você pode mudar completamente a tua vida, a tua trajetória. Você pode, você deve, é tua obrigação. A partir do momento que você duvida que você possa fazer isso, e você delega essa responsabilidade, esta dúvida ao outro resolver, você perde o poder. Você perde o poder em você. Você delega esse bastão, esse cajado ao outro. Você dá a tua coroa de bandeja. Quem é que reina? Quem é que reina? O outro. Será que você não está tendo uma vida limitada e medíocre justamente por causa dessa postura? Já pararam para pensar nisso? Então aí eu continuo aqui, ó. Se ele tivesse feito algo parecido, jamais ele venceria. Pensem, tem coisas aparentemente perdidas, tem causas aparentemente perdidas, que o Deus do impossível, não é balelagem de evangélico, não, é a realidade, tá, gente? Não precisa de igreja para você viver isso. Eu vivo isso, eu não preciso de igreja. Eu sou uma pessoa que já fiz parte do meio evangélico e descobri que eu de tanta decepção com eles lá e tal, descobri que eu poderia ter esse Deus maravilhoso de forma autônoma. De forma individual, e que o caminho era individual, não dependia de ir ao local ou algo do tipo. E aí, nessas, fortaleceu mais ainda meu trabalho. Tá? A independência. Dependência somente desse Deus. Quando você, gente, presta bem atenção. Corre lá depois de ouvir esse áudio. Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma deste ano 2018. Curso O Segredo de Davi, ministrado por mim, Rosita. Corre. Ouve, assimila tudo e aplica. Você vai conhecer essa energia de avivamento, esse Deus sensacional que é a fonte de vida. Fonte de vida. Eu não estou falando que você vai ter aquela coisa que é do outro, que você pode ter. Não estou falando de manipulação, não estou falando como é que... Não tem nem palavras para descrever, sabe? Assim... esse desrespeito. Não, eu tô falando o que é teu por direito. Você se libertar, você se fortalecer, você melhorar, você vencer. Você pode. E não depende somente de motivação. Motivação é vai que você consegue. Não, é preparo, é solução, é trabalho, é treinamento. É foco, é coragem, é torcer. É torcer. Por quem você torce? Em que momento você perde a vontade de torcer? Pelo que você torce? Aí tá teu foco. Aí tá toda a tua energia. A noção, gente, de torcedor, eu não tô falando somente de futebol, e até aqui eu concluo, ó, Deus do impossível pelo efeito da fé unânime. Tem coisas ou causas aparentemente perdidas que o Deus do impossível, pelo efeito da fé unânime, tô falando de grupo, tô falando de nação, tá? Tô falando de nação. Pelo efeito da fé unânime, sem dúvida, reverte a favor do aparente supostamente perdedor. Tá? Quando foi que o brasileiro perdeu a fé nele mesmo?
precisa responder aqui agora, não. Responde para você mesmo. Quando é que foi que o brasileiro perdeu a fé nele mesmo? Foi exatamente neste momento que ele perdeu. Exatamente, porque tudo depende de fé. Começa e inicia pela fé. Se não fosse a fé de Davi, ele não teria vencido. Se não fosse a fé de Moisés, apesar de todos os contratempos, veja bem, ele estava fazendo, tá? Bem diferente de um jogo de futebol, né? Quem está coordenando? Tá? Quem é o oficial que está narrando? Não só narrando, mas está fazendo acontecer. Quem é que está com a responsabilidade? Este é o autor da fé suprema. Porque como ele está acima, mesmo alguém embaixo, que não está responsável, né? Vamos dizer assim, não é responsável por levar aquela multidão para fora ali do Egito, né? Em direção ao deserto. Mesmo tendo contratempos, né? Aquela coisa toda, aquela falta de fé deles, mesmo assim, Moisés estava em cima e ele não era vencido, ele não era contaminado. Tá? Então, gente, aí, lógico, entraria num estudo bem esmiuçado sobre as hierarquias, né, dos bastidores aí, as energias, aí é algo que não cabe aqui, tá? Aqui é uma pincelada para fazer vocês pensarem, ok? E não estou falando de futebol apenas, aí tem o apenas que não coube. Não tem problema, não estou falando de futebol, vírgula, embaixo, apenas. Tudo bem? Bom, minha gente, quero falar para vocês o seguinte. Deveria, tá, ser considerado traição não torcer para o próprio país. Sabia disso? Tudo bem que a gente tem nossa liberdade, nossa democracia, confundida com libertinagem, né? E aquela coisa toda, e o pessoal confunde muito, né? E quanto mais dá, mais a pessoa tá puxando, porque ela é uma escarnecedora, ela não tem mentalidade para perceber, né? A riqueza que nós temos de decisão também, tá certo? O Brasil, pior coisa do mundo, gente, agora falando diretamente para Brasil, de Brasil para Brasil, de brasileiro para brasileiro, tá? Pior coisa do mundo é brasileiro torcer contra ele mesmo. O paizinho para afundar ele mesmo. Meu Deus, não é a maioria, mas é uma minoria, gente, que tem meio que acha que tem poder de decisão. E é considerado o Brasil. O Brasil estava, não interessa quem estava como presidente, não importa, tá? Mas o Brasil, ele era o único país praticamente que não foi afetado pela crise. Até os Estados Unidos foi afetado e estava quase, nossa senhora, a coisa estava feia pro lado deles. Ninguém para pensar nisso. E de repente, tudo começa a melhorar, né? Tudo começa a ir para frente, as pessoas começam a crescer nitidamente, poder de compra, podiam comprar sua casa própria, tava podendo fazer sua faculdade, melhorou muito pro brasileiro, sabe? Principalmente para quem precisava. Né? Tava muito bom, muito bom. Todo mundo empregado, quem dizer que não tá mentindo, tinha emprego. E quem ficava desempregado logo em seguida já tinha emprego já, porque tinha. Conseguiram acreditar em mentiras, porque quando alguém quer derrubar o outro, começa a pregar mentira. Se as pessoas não estiverem atentas, na verdade, não souberem, não ter o hábito de acompanhar, elas acreditam, então foi fácil derrubar um país. Muito fácil, inventando mentira, promovendo discórdia, o Brasil ficou dividido e deu no que deu.
Que coisa! Que coisa! Ainda usaram verde e amarelo, iludidíssimos, achando que estavam, né? Ah, não quero um país comunista. Não era nada daquilo, era tudo ilusão. Tinha nada que ver. O Brasil não tinha nada que ver e nunca seria instalado o comunismo aqui. Tudo palhaçada de obsessor e vocês acreditaram. Para e pensa, acreditaram por quê? O que estava ali governando vocês naquele momento? Não era o egoísmo? O que estava ali fazendo vocês acreditarem? Por que o próprio povo brasileiro se colocou contra o próprio povo brasileiro? Por que isso, gente? Já pararam para pensar nisso? Por que as pessoas se contrapõem a você? Já pararam para pensar nisso? Para e pensa, poxa, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo nada de errado. Por quê que eu estou atraindo contradição? Por que eu estou atraindo pessoas que se colocam, né, na minha frente? Por que tem uma pedra ali no meu caminho? Já pararam para pensar nisso? Eu estou fazendo vocês pararem para pensar. Tudo, gente, tudo. E não existe nenhuma magia negra que não possa ser derrotada. Não existe nenhum pensamento determinado que determine um fracasso que não possa ser vencido, sabia? Porque tudo se converte, se reverte a favor do que é justo, do que é certo, do que é verdadeiro. E se um país continuar sendo unido, não é uma Copa do Mundo, não são corruptos que vão fazer o brasileiro perder a fé no próprio brasileiro. Isso é incabível. Incabível o brasileiro torcer numa Copa do Mundo. Se vocês soubessem, eu não gosto de futebol, gente, mas se vocês soubessem a importância que tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, vocês ficariam pianinho, viu? Porque é melhor do que uma guerra. É melhor, muito melhor do que uma guerra. Não esperem serem conduzidos, porque tá, né? É o que querem, né? O povo do mal, o povo sem sal, o povo mal cozido, né? Ele torce contra a própria sociedade, ele quer que todo mundo se exploda, porque ele já é um explodido por natureza, ele já tá ferrado, então ele quer mais que os outros se ferrem também, que é pra ele não ir sozinho. Tá, gente? É essa qualidade das pessoas que falam mal do Brasil. É essa qualidade das pessoas que querem ver o brasileiro ferrado. Tá bom? E vocês, todo mundo estão fazendo a vontade desse tipo de gente. Que perdeu a fé nele mesmo. Sabe? Aí já começa a deixar o mal reinar mesmo. Aí já é gente da energia de abatimento mesmo. Tá? Então, o que acontece? O brasileiro age contra o próprio brasileiro, porque ele está contaminado. A cabeça dele, a mentalidade dele é toda voltada para abater, para abafar, abafa. Nunca é para erguer. Nunca tem um pensamento de esperança. Gente, o que é esperança? O que é esperança? Vocês sabem o que é esperança? Pois é, né? Eu quero até falar, gente, algo que não tem nada a ver com esse assunto, mas só para pincelar, porque a gente vai deixar um áudio para isso, especial para isso, tá? Mas eu ando pensando, né? Todo mundo fala, né? Ah, o direito de nascer, o direito de nascer, o direito de nascer. Bom, direito de nascer, né? Contra o aborto, tudo bem. E o direito de conceber? Né? O direito de conceber. Aí todo mundo vai falar, tudo bem, não é só o direito de nascer, o direito de conceber. Vamos pela ideia. Direito de conceber, o direito de fazer o filho. Tá, tudo bem, mas e o direito de manter, hein? Alguém fala sobre isso? Direito de garantir uma saúde, uma educação para aquela criança que está chegando. Cadê esse direito? Todo mundo só pede dinheiro, né? Ninguém pratica em atitudes. A gente só vê gente usando foto de criança, usando para donativo. A gente já falou sobre isso até.
tá? Mas ninguém, gente, a gente não percebe isso. Se o brasileiro torcesse mais pelo brasileiro, se o brasileiro investisse no brasileiro, se o brasileiro, recuperasse a fé nele mesmo, a nossa nação, sim, de verdade viraria, porque tem tudo para virar o celeiro do mundo. Por enquanto, é uma mera colônia, porque o próprio brasileiro cai fora. É fácil cair fora, né? É fácil separar, né? Qualquer briguinha já, não quero mais nada, acabou o casamento. É mais fácil desistir, né, gente? Não é mais fácil desistir? Claro! Ou pra ganhar a todo custo, vai lá, apela, né? Faz magia negra, faz mal pros outros, né? Aí é mais fácil também. O que é mais fácil não tem mérito. E não deturpam o que eu tô falando. Porque quem tá com Deus, é fácil continuar com Deus. Quem tá com o inimigo, é difícil entender Deus e atravessar o abismo que se colocou para chegar até Deus. É difícil, porque as forças agarram, sabe? E não querem deixar a pessoa ir para Deus. Mas não é impossível. Não tá tudo terminado. Se você está sendo abalado, se você acha que já está com o pensamento de fracassado, não pense você que não existe mais esperança para você. Claro que existe. Claro que existe. Dá para salvar alguma coisa. Só você o quê? Se impulsionar e não mais se inclinar. Quanto mais você se inclinar, mais você vai afundar na coisa toda. Mas se você se impulsionar, e já entra o nosso trabalho, lógico. Se você se impulsionar para fora disso, se você se impulsionar para o melhor, para a solução, você sai disso. Claro. Você entra, pelo menos, no processo de libertação. Então, tudo que está ao alcance vai ser feito. O que não pode desistir. O que não pode, gente, é maldizer. Pior coisa é a maldição. É a praga. É a discórdia, a desunião. Pior coisa, você grava isso na tua alma e você leva isso embora, sabia, com você. Sabia disso? Pois é. Pensem. Pensem no que vocês... Tudo aqui, gente, é teste. Tudo é motivo para vocês exercitarem o que vocês têm de pior e o que vocês têm de melhor. Pare e pense, o que você tem aí dentro de você, hein? O que te impulsiona? O que faz você se inclinar? Pare e pensa, você tá com a tua mão na tua vida, você tá com a faca e o queijo na mão, você tá na tua mão a tua vida. O teu sucesso é o teu fracasso. Tá na tua mão. Tá? Quando eu comecei esse trabalho, na época, eu era louca da internet. Porque ninguém entendia, ninguém tinha fé. Mas aí veio os espertalhões, né? Os espertinhos, que acham que nunca vão ser descobertos, né? Tinham mais condições, faziam... Aí começou a era dos vídeos, aí viram que o meu trabalho dava certo, começaram aí querer meio que imitar. Mas, ó, seria um motivo para eu me entristecer, seria um motivo para eu pensar de forma pequena e egoísta, de forma medíocre. Estão me copiando! Então, puxa, que coisa! Não, gente, eu abri caminho. Vocês sabem o que significa isso? Eu abri caminho, eu botei a coisa para ter fé. As pessoas passaram a ter fé porque alguém fez, eles viram alguém fazer e dando certo. Você sabe o que significa? Mais pessoas alcançadas, mais mentalidades fora da mediocridade. E é isso que eu quero. Eu quero um Brasil gigante do tamanho do plano físico dele. Eu quero uma nação forte, forte de verdade, anticorrupção. Você tá comigo? Tamo junto, beleza, ótimo então, tá? Mas nada nem ninguém vai abalar. Quando o ser humano tem fé nele mesmo, ele vai avante. Porque a energia de avivamento, quando a gente está coligado com ele, quando a gente está ligado, o que a gente liga na terra é ligado automaticamente no céu. E isso faz toda a diferença, minha gente. Não é momento de lamento. Não é porque o Brasil hoje perdeu uma Copa do Mundo, ele ainda continua com as 5 estrelas. É o único. É o único.
Vocês têm que parar de maldizer. Qualquer coisinha tá maldizendo. Qualquer coisinha tá reclamando. Parem com isso. Vocês comecem a agradecer, gente. Agradeçam. Agradeço o que vocês têm. Tá? Não esperem vir uma guerra, vocês perderem tudo. Todo mundo perder tudo. Já se colocaram no lugar daquelas pessoas que não têm nada por conta de guerra? Já se colocaram no lugar? E mesmo assim eles agradecem cada momento de vida que eles têm, sabia disso? Vocês precisam chegar nesse nível para poder passar a agradecer cada segundo respirando? Porque se vocês vivem reclamando, vocês estão pecando contra o próprio Deus interno de vocês. Vocês estão pecando contra a própria energia de avivamento. Vocês estão negando o próprio Cristo que diz que alguns acreditam, né? Parem de amaldiçoar e passam a bendizer. Sabe, gente? É isso. Bom, vou deixar vocês com um fortíssimo abraço. A gente tem muita coisa para falar. Fiquem ligados na luz e até o próximo áudio. Tchau, tchau.